Esse vídeo é para falar sobre a ação de alguns fitoterápicos em relação às quedas capilares. Eu vou compartilhar minha tela e nós vamos discorrer sobre esses fitoterápicos e as alopecias, as quedas capilares. Nós precisamos entender o seguinte: existem inúmeros extratos vegetais, inúmeros, e muitos deles estudados largamente. Eu peguei aqueles que têm uma vasta evidência científica, que tem se falado muito atualmente, se utilizado muito nos cosmecêuticos, ok? Então, eu vou iniciar aqui falando dele, que é a cafeína, que a gente tem algumas evidências bastante interessantes. A cafeína é uma metilxantina, ela tem uma ação estimulante, e ela é utilizada não apenas para as quedas capilares, mas para tratamentos corporais, enfim, para uma série de outras alterações corporais, físicas, aí pela literatura. Então, a gente tem um estímulo muito grande com a cafeína da proliferação dos queratinócitos na matriz do cabelo. Então, ele aumenta a proliferação na minha região do folículo piloso, ele aumenta a fase anágena e ele também tem uma ação anti-inflamatória. A cafeína é bem interessante nesse sentido. Lembra que quando eu tenho uma alopecia, eu tenho um processo inflamatório. Então, ser um modulador inflamatório é bem interessante. A gente percebe aqui nesse estudo que, falando das diferentes, né, do diferencial da cafeína, na proliferação, exatamente, de queratinócitos, e melhorando aí o ciclo de crescimento de cabelo. Então, nesse estudo observou-se que a proliferação aumentada pela cafeína nos queratinócitos da matriz, in situ, e nos queratinócitos da bainha radicular externa também, dos folículos pilosos, além de um fator de crescimento transformador, indutor de catágeno, OB2, ele é regulado negativamente, e o fator de crescimento semelhante à insulina 1 é promotor de anágeno. O que a cafeína ela acaba fazendo? Quando a gente tem uma alopecia androgenética, por exemplo, a gente tem mais receptores de DHT, e a gente tem um fator de crescimento que ele fica diminuído, e por ele ficar diminuído, ele diminui a proliferação celular. Com o uso da cafeína, vários estudos apontam aí que este fator de crescimento, ele aumenta, favorecendo aí a proliferação e o aumento da fase anágena. Ele é um anti-inflamatório, a cafeína é uma anti-inflamatória e ela também é um antioxidante. Nós produzimos substâncias antioxidantes, nós conseguimos produzir enzimas e nós acabamos ingerindo vitaminas que são antioxidantes, porque todo mundo oxida, né? A partir do momento que está vivo, a gente tem um processo oxidativo. E a gente produz a catalase, a superoximedismutase, a glutationa peroxidase, que são antioxidantes. A cafeína, ela aumenta a produção de antioxidantes, então ela é bem interessante nesse sentido. E quando a gente tem um processo inflamatório, a gente tem, sim, um aumento da oxidação. Ela, então, diminui os efeitos deletérios dos radicais livres presentes nas doenças, porque toda vez que a gente está doente, ou alguma região não está funcionando adequadamente, ela acaba aumentando o estresse oxidativo, e a cafeína, ela regula esse estresse oxidativo. Então, ela é bem interessante nesse sentido, já com vários e vários estudos aí, mostrando o seu efeito e a sua ação. Aí é um outro estudo de 2020, mostrando aí o benefício da cafeína, especificamente na alopecia androgenética, exatamente falando a respeito disso, que ela diminui os fatores de crescimento que não são benéficos, que ela aumenta o AMP cíclico, que é onde a gente produz o ATP, então ela é importante porque ela diminui alguns fatores de crescimento não tão bons e aumenta fatores de crescimento bons para a proliferação celular e aumenta também o ATP. Né? Aí ele mostra especificamente na alopecia androgenética, mas obviamente a cafeína ela pode ser largamente utilizada
para todas as nossas alopecias, né? Para quando a gente pensa em alopecia cicatricial e não cicatricial. Um outro ativo bem interessante é o extrato glicólico de ginseng. O extrato glicólico de ginseng também tem alguns estudos fazendo apontamentos sobre ele, essa raiz aí que vocês estão vendo. Ele estimula a síntese do colágeno, melhora as condições gerais da estrutura do couro cabeludo. Ele também tem um grande potencial antioxidante, ele também é um estimulante de crescimento. Veja só, dificilmente uma formulação vai ter um ativo só. Aliás, é muito bom que ela tenha uma composição de ativos, porque isso vai potencializar essa loção de crescimento, ou se for o shampoo, também o shampoo, né? Sabemos que o shampoo ele fica um tempo muito restrito, alguns minutinhos só, em contato com a pele, em contato com o couro cabeludo, que a loção que fica por mais tempo, por horas, vem a ter um efeito melhor, né? E aí a gente tem um estudo falando do ginseng, promovendo aí crescimento de cabelo. Então, esse é um estudo de 2015, mostrando que o ginseng favorece o crescimento de cabelos, né? E nesse estudo, ele faz uma comparação com uma solução salina, que é essa faixa azul aqui desse gráfico, com o minoxidil e com o extrato de ginseng vermelho. E ele mostrou que o extrato de ginseng vermelho, ele consegue melhorar o crescimento de cabelo aí já a partir da 4ª semana, né, de tratamento, e ele continua aí aumentando de uma maneira bem abrupta, até depois ele tem até, o minoxidil consegue melhorar o crescimento um pouquinho mais do que o extrato de ginseng vermelho. E aí são os pelinhos dos ratos nas 3 soluções, o comportamento dele, e aqui nessa última coluna a gente consegue perceber a ação do ginseng, dos efeitos no pelinho do rato. Aqui estão os folículos pilosos, então aqui a gente tem uma ação mais discreta e aqui uma ação mais efetiva. Aqui é a mesma coisa, este daqui a gente tem também o ginseng, falando aqui de um estudo bem interessante, falando do ginseng e dos ginsenosídeos, que têm demonstrado regular a expressão e atividade das principais proteínas envolvidas no ciclo do cabelo. Então, o que ela faz? O ginseng, nesse estudo, eles conseguiram observar que ele faz uma diminuição do DHT, da dihidrotestosterona, uma diminuição da apoptose. Lembra que o folículo ele passa da fase anágena para a catágena, e quando ele entra na catágena, ele entra em apoptose, né? E uma diminuição do fator de crescimento, que este fator de crescimento que não é muito interessante para a ciclagem de cabelo. E, por outro lado, ele aumenta os fatores de crescimento que são interessantes, que auxiliam no ciclo, auxiliam, inclusive, nas angiogêneses, na formação de novos vasos, e nas catequinas também, promovendo aí um aumento das células na papila dérmica. Então, a promoção do crescimento do cabelo, a prevenção da queda dos cabelos pelo ginseng, seus metabólitos estão associados à indução anágena, retardo aí das fases catágenas. O extrato de chá verde, né, a Camellia sinensis, também é um extrato bem interessante, bem estudado para crescimento e nascimento do cabelo. Foi observado que a epigalato-catequina galato, que é o ativo da Camellia sinensis, que é do extrato glicólico de chá verde, ele aumenta a proliferação celular, ele tem um estímulo de crescimento, uma redução também de apoptose, muito parecido com o que a gente falou com o ginseng, até muito parecido com o que a gente falou do chá verde. Então, o chá verde consiste em constituintes como antioxidantes poderosos, como a cafeína, incluem polifenóis e flavonoides contendo catequinas e seus derivados de epicatequina, epigalato, galato de catequina e epigalocatequinas e galato de epicatequina. Parece um trava-língua. Então, essas substâncias, elas são fundamentais porque elas são ótimos antioxidantes, diminuem a apoptose, né, a passagem da fase anágena para a catágena e estimulam o crescimento no folículo piloso, na matriz, né? Então, nesse estudo de 2014, foi mostrado que ao aplicar uma vez por dia durante 21 dias 2 ml de extrato de chá verde sobre o dorso da pele dos animais
depiladas, houve um crescimento capilar que eles puderam avaliar em 7, 14 e 21 dias. E teve uma espessura maior e peso de pelos após 21 dias iniciados o tratamento. Então, aqui está esse estudo bem interessante de 2014, mostrando concentrações diferentes. Olha só que bacana. Então, a gente percebe que numa concentração menor, que é 2,5, tem uma proliferação, né, e um aumento de crescimento do pelo do animal até maior e melhor do que o minoxidil na mesma concentração. Então, obviamente, não é só tomar chá verde, tomar ginseng, tomar café, que acaba estimulando o crescimento, e sim a concentração certa deste ativo no organismo em doses repetidas, diárias. Isso é muito importante para a gente poder ter aí um efeito benéfico. Esse outro estudo, de 2019, ele fala dos extratos das folhas de chá verde como polifenólicos com efeito anti-inflamatório e inibidor de estresse, que pode influenciar o crescimento de cabelo. Olha só que interessante, estimula o crescimento do cabelo, seus efeitos proliferativos, anti-apoptóticos nas células da papila dérmica. Inibem, né? Então, ele afeta a atividade da 5-alfa-redutase tipo 1, que converte em testosterona em DHT, e outros usos significativos do chá verde incluem a ação antioxidante. Então, corrobora com aquele artigo que a gente acabou de mencionar, a ação do chá verde também, mostrando aí uma melhora da sensibilidade à insulina, de doenças cardiovasculares, Parkinson, Alzheimer, e ele tem uma ação que diminui a proliferação em tumores. Então, a gente fala que ele é anticarcinogênico. Um estudo bem bacana, e as pessoas estão olhando, os cientistas estão olhando para essa questão de controle de proliferação celular em células cancerígenas. Então, o que ela faz de estímulo de crescimento no folículo piloso é diferente da ação dela em células cancerígenas, e isso é bem bacana, ok? Pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre esses 3 fitoterápicos, que são uns fitoterápicos muito utilizados atualmente nas indústrias cosmecêuticas, porque eles dão um resultado muito bacana. E aquilo que eu falei, nunca eles acabam utilizando apenas um ativo, eles sempre têm uma combinação de ativos.